Elas são encontros marcados com Deus. Então, vamos dizer, você conheceu um amado e você deu o seu telefone para ele, ou ele pediu o seu telefone, ou ele conseguiu o seu telefone em algum lugar, e aí ele te liga e marca um encontro. E você tá palpitando, né? Todo feliz, alegre, contente, porque te convidaram para um encontro, e aí você esquece, dorme no ponto, e ele foi, e você deu bolo nele. Deus marcou uns 8 encontros aí conosco. Alguns, ele marcou muito mais. Ele marcou um encontro por mês, ele marcou um encontro por semana, ele marcou um encontro por dia e ele marcou 8 encontros anuais. Tudo isso. Que você nem sabia, né, que ele tinha marcado. Pois é. E ele foi. E você, ó, nem sabia, nem recebeu o memorando de, né, nem recebeu o convite. Na verdade, você recebeu o convite. Que tá aqui. Tá aqui. Você recebeu. Você só não leu. Você guardou no armário e esqueceu dele. Deixou de enfeite, né? Lá na sua casa, em algum canto. Pra todo mundo ver que você lê, mas que você não lê nada. Tá lá, os encontros marcados estão lá. Quais são todos esses encontros que Deus nos deu? Vamos relembrar todos eles, porque eu tenho certeza que vocês conhecem, apesar de não entender que isso é um encontro por Deus, às vezes, né, com Deus. Nós temos encontros diários, semanais e mensais. Eles são ciclos de comunhão. Olha que lindo esse primeiro encontro diário, ele chama Ruach Hayom. É o encontro da viração do dia, que Adão e Eva tinham lá no jardim. Olha que peculiar o nome que é dado à viração do dia. Tá vendo essa palavrinha aqui? Ruach. O que significa Ruach? Espírito. É o encontro do Espírito. Olha que lindo, na viração do dia o Espírito Santo, que soprou vida em você, quer se encontrar contigo. É um encontro nas dimensões do Espírito, nas dimensões do vento, do sopro de Deus, no hálito de Deus. Tremendo Deus. Temos encontros semanais, o Shabat, e eu não vou nem entrar no mérito da discussão do 7º dia, que é importantíssimo para Deus, que ele nunca aboliu, mas nós vivemos numa sociedade em que nós temos, por exemplo, médicos trabalhando em hospitais, enfermeiros. Staff de um hospital não tem Shabat, no sábado sempre. Mas nós precisamos ter um dia da semana, que é o nosso dia de folga, para nós estarmos com o Senhor e nós marcarmos um encontro com Ele, já que a gente não pôde ir no encontro que Ele marcou. Se bem que nas dimensões do Espírito a gente consegue sim se encontrar com Deus e trabalhar ao mesmo tempo. Fica a dica. Deus não é legalista, amados. Muito longe disso. Davi e os seus homens comeram no sábado os pães da mesa da propiciação. Eles nem podiam ter comido aquilo e Deus permitiu que eles comessem e eles não morreram. Os discípulos de Jesus colheram as espigas e comeram as espigas no Shabat. Não passaram fome. Deus, ele coloca a pessoa na frente, até mesmo do dia que ele santificou e escolheu para si. Um dia importantíssimo para Deus. Tem significado profético muito profundo. Ele fala assim, o sábado foi criado para o homem e Jesus é o Senhor do sábado. Então, se ele quer curar, se ele quer te alimentar no sábado e se ele quer te usar para curar outro no sábado, ele pode fazê-lo. Nós é que precisamos entrar na frequência, nós precisamos entrar no espírito do Shabat, no Shabat, porque ele é especial. Então, aonde você estiver, e se você tiver de trabalhar, porque Deus te deu aquele emprego, você tem que trabalhar no sábado, lembre-se disso. Jesus é o Senhor do sábado, nesse lugar aonde Ele te colocou para servir, ainda que seja o dia santo para o Senhor. Amém? E sim, domingo também é muito importante, a gente vai ver por que daqui a pouquinho. E nós temos um encontro mensal com Deus, que é todo início de lua nova. Deus, ele quer que você comece o mês com ele. Você agradece o mês que passou, assim como no Shabat você agradece a semana que passou, assim como no seu encontro de viração do dia, você agradece o dia que acabou de terminar.
e já agradece o dia que vai começar, agradece a semana que vai começar, agradece o mês que vai começar e coloca diante do Senhor os seus planos e pergunta para Ele, essa parte ninguém faz, né? Quais são os seus planos para esse mês, Deus? Quais são os seus planos para o próximo dia? Quais são os seus planos para a próxima semana? Temos também um ciclo anual de encontros marcados com Deus, que são as Moadim, que a gente vai estudar hoje mais profundamente. São ciclos de redenção. Quando o homem caiu, o que aconteceu? Deus falou, vou marcar tempos para que vocês saibam quando vou enviar o Redentor, Jesus, o Messias. E vocês não vão ficar perdidos no meu plano. Eu vou comunicar o meu plano a vocês lá em Moisés. E antes disso, já vou dar um monte de sombra para vocês entenderem esses tempos proféticos de remissão. Eles estão no primeiro mês, no terceiro mês e no sétimo mês. São as festas. E nós temos ainda ciclos de restituição no ano sabático, que a gente conhece como Shemitah, a cada 7 anos, o sétimo ano, e o ano de jubileu a cada 50 anos. Tudo bem? Ciclos de encontros com Deus que nós temos. Vocês têm esse slide aí também no seu material. Nós estamos então celebrando as festas do primeiro mês nos ciclos de redenção. Eu gosto de usar, olha a rocha, vocês acharam a rocha que eu coloquei aí? Essa rocha de verdade, foto minha, olha que bonitinho. Não, as imagens são mais lindas do que a minha rocha, mas Jesus, a rocha, é mais bonito que todas as outras imagens juntas. Festas de Yahvé, então, são ciclos de comunhão, são tempos determinados e encontros marcados por Yahvé. Onde eu vou encontrar um dos textos que fala disso, Levítico 23, que estava na sua lição de casa. Alguém leu a lição de casa, Levítico 23, números 28 e 29, Deuteronômio 16. Vamos lá, versículo 4. São esses os tempos determinados, os Moadim de Yahvé, lembrem-se, são de Yahvé. São o que? Santas convocações, ou seja, é algo para ser comemorado corporativamente, em comunhão com o povo de Deus, e serão proclamados quando? No tempo que Deus mandou. Num tempo determinado, estabelecido, especificado por Deus. Moadim é o plural de Moed, que significa tempos ou ciclos determinados, estabelecidos, apontados, são encontros marcados por Deus. Os Moadim também são santas convocações. Esse é o anexo que vocês têm aí, o primeiro que eu coloquei na lista aqui, que tem 3 páginas. Além de ser Moadim, são santas convocações, ou seja, Deus está falando, ei povo, vamos, é um santo ajuntamento, não é um ajuntamento qualquer, é um ajuntamento santo, santificado, separado para Deus, consagrado para Deus. É uma convocação, uma convocatória, uma assembleia, um chamamento, amém? E é sagrado. O que mais as Moadim são? São festas e são celebrações. Então, nós temos 3 vezes ao ano, em Êxodo 23, 14, 3 vezes ao ano, celebrareis. Hagag. Celebrareis para quem? Para Yahvé. É para ele que você vai celebrar essas festas. Não é para você, para o seu vizinho, para os judeus. É para Deus. E no versículo 6 de Levítico 23, nós vemos que aos 15, quando que é uma das festas que a gente está celebrando agora, que é a festa de Asmos, ela é uma festa, ela é uma Hag. Então, Hagag, celebrar uma festa, fazer uma romagem, até uma peregrinação. Por quê? Porque nessas festas o povo subia a Jerusalém. Então, eles tinham de se deslocar da onde eles estavam para ir ao local da festa, que era uma outra cidade. E o povo está reclamando que tem que vir da Zona Norte, da Zona Sul, da Zona Oeste, da Zona, né, sei lá da onde. Tem gente aqui que veio dos Estados Unidos, só para vocês saberem. Para celebrar a nossa festa, não veio só para isso, mas aproveitou para nos agraciar com a sua presença. E temos gente que veio de Curitiba, gente que veio do Rio de Janeiro, e gente que vem do ABC, e gente é longe, eu sei, São Paulo, só a graça de Deus, eu sei, o transporte, mas vocês vieram, e tem gente, em Israel eles viajam para Jerusalém, tem gente que vai para Jerusalém todo ano, sai da sua cidade, da sua nação, pega um avião, paga um hotel. É caro mesmo, festejar às vezes a gente tem que pagar um preço, mas
Deus, porque quando a gente obedece o que Ele nos manda fazer nessas festas, nós somos extremamente agraciados e abençoados e favorecidos. É um princípio espiritual. Moadim são também estatutos perpétuos. Você sabe o que a palavra perpétuo significa na Bíblia? Até amanhã. Até semana que vem. Até o fim do milênio. Não, perpétuo significa eterno, para sempre, não tem outro significado. É forever mesmo. E então as santas convocações, as Moadim, os tempos determinados de Deus, esses ciclos anuais, eles são perpetuamente celebrados. Olha o que diz lá em Levítico 23, 21, no finzinho do versículo, é estatuto perpétuo em todas as vossas casas e em todas as vossas gerações. Ou seja, ainda que você não conseguiu ir para Jerusalém, nasceu o bebê ontem, você não vai sair para ir numa viagem. Você vai celebrar na sua casa. E você vai ensinar para a próxima geração, porque eles também vão celebrar. É para idosos, para adultos, para crianças, e é todo ano. É uma coisa cíclica. E é uma ordenança, é um mandamento, é um estatuto, é um decreto, está prescrito na lei. E Jesus é a lei. Então não joga fora a lei, porque Jesus é a lei. Nós temos de discernir a lei. Como guardar, como viver dentro dos mandamentos do Senhor. Sim, não tem templo, então você não precisa fazer nada do que tem a ver com sacrifícios, porque Jesus é o perfeito sacrifício. Isso é uma aula para outro momento. Tudo bem? É por estatuto perpétuo que Deus estabeleceu. Agora, nas Moadim não se realizam obras servis. Nenhuma obra servil fareis, mas trareis oferta queimada ao Senhor. Esqueci de falar da oferta, né? Isso aqui é uma caixinha de oferta, tá, gente? Ela vive com fome. Só para vocês saberem, ela tem fome. Vocês vão ter fome. Quando a gente chegar no fim, hoje aqui, vocês vão estar matando um boi. Mas só vão poder matar cordeiro. Boi não vai rolar hoje aqui. Mas a caixinha de oferta está aqui. Se vocês quiserem nos abençoar e nos ajudar com a maravilhosa ceia que vocês vão comer, fiquem à vontade. Conforme o Espírito Santo te falar. Se o Espírito Santo falar para você que o seu din-din não vem para a nossa caixinha, mas vai para outra pessoa que Deus te colocar no coração, fique à vontade para corresponder com o Espírito Santo. E se você ouvir algo que caiu assim como uma resposta, nós temos aprendido com o pessoal lá do Glória de Sião Internacional, muitos outros ministérios que eu conheço, que nós podemos selar aquilo que Deus está falando com uma oferta. Por isso que você viu alguém vir aqui no começo e colocar algo na caixinha num momento fora de hora. Mas não é fora de hora, porque foi um momento que Deus falou, isso é para mim. E aí a pessoa vem e sela. Também é um ensinamento para uma outra hora. Por que faz isso, né? Kol melechet avodá lo. Nenhum trabalho servil fareis. Essa melechet vem de melacá, que significa obra, trabalho, ocupação, comércio, empreendimento, negócio, indústria. Então, por exemplo, eu agora estou trabalhando aqui, mas não é o meu ganha-pão, vamos dizer. Na verdade é, mas não é, né? Você não vai, abrir a sua empresa hoje num dia é um feriado nacional, internacional, espiritual. É isso que são essas festas. Então é feriado para ninguém trabalhar, a não ser aqueles que estão servindo à mesa. Que estão, por exemplo, os sacerdotes no templo, os levitas, eles estavam trabalhando para servir o povo de Deus enquanto eles vinham celebrar aquela festa. Então, vamos discernir novamente o que é trabalho e o que pode e o que não pode fazer em dia de festa. Nenhuma obra, nenhum trabalho, que é um comércio e nada do que é servil. Eles saíram do Egito fazendo obra servil, trabalho escravo. Algo que demanda muito esforço, você não vai, cavar um buraco na rua hoje, ok? Porque é dia de feriado, é dia de celebrar ao Senhor e comunhão ao Senhor. Então, todo o nosso trabalho vai ser na casa do Senhor, vai ser servindo. Diáconos trabalham em todo culto. Eles não estão fazendo uma obra dessas aqui, eles estão servindo ao Senhor. É como se eles fossem os sacerdotes no templo.